Oi meninos, boa noite, tudo bem? Hoje nossa aulinha vai ser um pouco mais rápida, vai ser mais breve. Nós vamos fazer uma revisão sobre os temas da nossa prova. E aí a primeira coisa que eu queria falar com vocês é uma revisão, viu meninos? Então não tem como a gente trazer todos os tópicos importantes da aula para a gente abordar aqui agora. Então eu vou destacar só alguns pontos importantes, mas tudo que a gente conversou em cada aula, todos os exercícios de fixação são importantes para vocês irem fazendo essa revisão para nossa provinha agora no segundo horário, tá bom? Então, nossa aula hoje vai ser esse primeiro horário revisão. Às 7h50 eu vou estar disponível lá no grupo para a gente tirar dúvidas. Então, anotem tudo que ficou em dúvida, tudo que ficou pendente aí para a gente esclarecer. E a partir de 8h40 a provinha vai estar liberada para vocês, tá bom? Eu vou tentar corrigir essa provinha mais rápido e liberar no portal para vocês o quanto antes, tá? Fiquem de olho lá que essa semana eu venho atualizando todas as notas dos exercícios. Os exercícios vão estar agrupados em blocos, viu, meninos? Então, vão ser 5, 5 e 5 blocos de exercício. Aí eu somo a nota dos 5 primeiros, dos 5 exercícios do meio e dos últimos 5 exercícios, tá? Eu dividi assim para lançar no portal mais fácil. Mas vai estar numerado, exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 15. Porque ao todo são 15 aulas com tópicos para a gente ter exercício no final, tá? Que são aqueles exercícios de fixação que vocês têm. Hoje é o último dia para entregar o mapa mental também, então quem ainda não enviou, envia no meu e-mail ou pelo WhatsApp para eu contabilizar também, tá? O mapa mental tá valendo 5 pontos, e aí nós temos mais 2 atividades de 5 pontos para fechar nossa distribuição de pontos, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu resolvi falar com vocês é sobre sepse, né? Que é o nosso primeiro tópico aí da aula. E eu resolvi lembrar de alguns pontos importantes, tá, meninos? A primeira coisa é a gente lembrar que a sepse é um problema mundial. Ela atinge não só crianças, mas como adultos, idosos também. Ela é uma das maiores causas que a gente tem hoje de internação hospitalar e de ocupação de leitos dentro do nosso ambiente hospitalar, ou seja, a gente ocupa boa parte hoje dos leitos por problemas que poderiam ser evitados, que a gente já conversou antes, né? E aí ela mata anualmente um número muito grande de pessoas. Então, quando a gente fala da sepsis, a gente tem que lembrar dessa dimensão toda dessa doença, que não é uma coisa só assim, comum, né? Pontual, que acontece em determinado hospital, que acontece só no SUS. Ela é um problema mundial e por isso, a gente tem hoje, dentro do nosso protocolo aí de segurança do paciente, uma meta que é a higienização das mãos, que é uma maneira da gente tentar prevenir e evitar a sepse do ambiente hospitalar, tá? Lembrando que ela era conhecida como vários nomes, então, infecção generalizada, né, septicemia, a gente tem vários nomes aí para falar dessa infecção generalizada, né, no meu paciente, que atingem os órgãos vitais do nosso paciente. A sepse, gente, como a gente já falou, ela tem várias classificações. A gente chamava antigamente o que era sepse, né? Hoje a gente fala de infecção sem disfunção, né? A classificação atual. Que é o quê? É uma infecção suspeita ali ou confirmada sem uma disfunção orgânica, sem uma alteração para o nosso paciente. A sepse grave, que a gente falava antes, que hoje a gente chama só de sepse, ela já é uma infecção suspeita, confirmada ali no meu paciente, né? Associada a algum tipo de disfunção orgânica, tá bom? E a gente tem um choque séptico, que mantém a mesma nomenclatura, que é uma sepse que evoluiu com alguns sinais ali de disfunção, uns sinais importantes, como, por exemplo, uma hipotensão, né? Uma febre, algum outro sinal ali que vai caracterizar que esse paciente não está bem. Então, o que vocês têm que saber dessa partezinha? Que a sepse tem 3 classificações, né? A gente fala de infecção sem disfunção, da sepse e do choque séptico, tá? Então, a gente tem que lembrar disso. E aí, uma coisa importante também que eu trouxe para destacar da nossa aula é como que a gente observa o que é sepse ou não, o que pode ser sepse ou não. Lá na aula de vocês, dê uma olhadinha na apostila em alguns slides anteriores, que a gente vai ter o fluxograma de como que eu atendo, como que eu faço uma abordagem para o paciente com sepse. Mas é importante a gente saber não só do fluxo, mas reconhecer sinais e sintomas, tá, gente? Cada hospital vai ter basicamente um fluxozinho personalizado da instituição,
Mas, em geral, isso aqui é uma coisa que todo hospital tem que seguir, porque é um protocolo mundial para a sepsis, tá? Uma coisa que todo mundo vai falar. O que é, gente? Então, quais são os indicadores que a gente tem que estar de olho no nosso paciente, né? Se o paciente apresenta pelo menos dois desses aqui, ó, temperatura maior que 37,8 ou menor que 35, então não é só febre, gente, que indica que o paciente tem sepse. Uma hipotermia também pode indicar, tá? Uma taquicardia, então ele está com batimento ali mais acelerado, acima de 90. Uma taquipneia, então ele está com mais de 20 respirações ali por minuto. E se tiver feito um exame laboratorial, uma leucocitose, tá bom? E aí, o que é critério de disfunção orgânica? Esse paciente pode apresentar também uma dessas alterações, ó. Rebaixamento de consciência, ou então tá ficando confuso e começou a falar umas coisas que não tem nada a ver, do nada, né? De repente. Uma dispneia ou uma dessaturação, então tá ficando mais cansado ou tá com a saturação menor do que 90. Oligúria, o paciente parou de urinar nas últimas 12, 24 horas, não fez quase nada de xixi. E uma hipotensão, que é o paciente com a pressão mais baixa do que o normal dele, tá? Se a paciente tem dois desses sintomas, gente, dois sinais desses, a gente tem que comunicar imediatamente a equipe de enfermagem responsável e a equipe médica para a gente startar lá o protocolo de sepse, né? Porque naquele fluxo, vocês vão lembrar que a gente tem uma série de ações que eu tenho que fazer rapidamente para evitar que o nosso paciente piore de forma praticamente irreversível, dependendo da situação. Então, eu tenho que colher exame, eu tenho que entrar com antibiótico, eu tenho que avaliar esse paciente bem rápido. E aí eu destaquei algumas para a gente conversar um pouquinho, né? A gente tem as IRAS, que são as infecções relacionadas à nossa assistência de saúde, que se a gente for parar para pensar, é uma das causas mais tristes, né? É uma infecção que eu causei no meu paciente e boa parte delas estão associadas à falta de higienização das mãos, né? A gente já conversou disso nas outras aulas, mas a gente tinha um problema muito grande, isso é antigo, gente, desde quando os partos eram feitos por parteiras. A gente teve um período aí de grandes mortes maternas, né, por falta de higienização das mãos de infecções relacionadas por nós, por profissionais de saúde. Então é muito importante tomar esse tipo de cuidado também, lembrar das IRAs. Então lembrem dos sinais e sintomas que a gente tem e lembrar sempre da forma de prevenção. Então toda vez que a gente citar alguma coisa aqui, meninos, que é importante para estudar para a provinha e para fixar na cabeça de vocês, lembrem que sempre que eu penso numa doença, eu tenho que lembrar-me como que eu posso prevenir ela, tá? Ou como que eu posso identificá-la. A gente tem a pneumonia associada à ventilação mecânica, é um grande problema também. E como que eu identifico, né, gente? Meu paciente está lá no CTI, está entubado, paciente com um aumento de secreção, paciente com uma secreção estranha, paciente que não está adaptando bem ao ventilador, está precisando de parâmetros mais altos, né? Tem uma série lá, uma listinha aí nos slides de vocês sobre PAV que vão falar de sinais para a gente. E o que é importante de prevenção ou de cuidados, né, gente? Uma aspiração desse paciente com rigor, né? A higienização das mãos, a higiene bucal desse paciente é muito importante e talvez seja um dos fatores mais importantes e que a gente esquece, assim, sempre, né? A gente conversou, eu lembro na nossa aula, eu contei para vocês aquela história do bicho na boca do paciente, vocês lembram? Tava com miíase, uma bolsa de sangue, e vários trouxeram aí relatos de que nunca viram uma higienização bucal de paciente em algumas instituições. Então, isso é muito importante para a gente prevenir um outro tipo de causa da sepsis, que são as pneumonias associadas à ventilação mecânica. ITU, né, que é a infecção do trato urinário, elas podem tomar um caminho muito mais sério, atingir o rim aí do nosso paciente. Então, quais são os sinais importantes da gente identificar, né? O paciente está queixando dor, ou se o paciente está sondado, né? Mesmo assim, ele está queixando dor, ele está com uma coloração diferente da urina, um odor diferente, ele está apresentando febre, ele diminuiu o volume urinário, é sinal de alerta para a gente. E aí, quais são os cuidados para prevenir, gente, infecção do trato urinário nos nossos pacientes? Uma coisa muito importante é a gente lembrar de toda vez que eu for manusear a sonda daquele paciente, se ele estiver com sonda, é tomar o rigor
asséptico ali para aquele procedimento. Eu não vou desclampar nada, mexer em clamp sem luva, eu não vou contaminar e soltar o circuito da sonda, né? A sonda é um sistema fechado. Eu não vou enfiar alguma agulha ali para colher uma urina sem fazer a desinfecção de todas as pontas. Então é muito importante a gente tomar esses cuidados que parecem bobos e que a gente às vezes banaliza dentro do ambiente hospitalar. E, ó, a gente cortou aqui na outra letra por causa do slide, que são as infecções primárias relacionadas à corrente sanguínea, né? Geralmente estão associadas a um catéter ali no local. Então, essas infecções são tão sérias quanto todas as outras. É uma forma rápida da gente disseminar a sepse aí, né? Da gente fazer com que a sepse apareça no nosso paciente por falta de cuidado com os catéteres. Natália, mas é só uma punçãozinha rapidinha. Eu vou deixar ali, o paciente vai ficar com essa punção durante 3 dias, 4 dias só. Tem que tomar tanto cuidado? Tem. Por quê? A gente tem um grande problema hoje das pessoas mexendo no acesso. A gente falou do copinho de sepsis, lembra que eu contei para vocês? Que é aquele copinho de cafezinho que fica lá na beirada da cama do paciente, com algodão com álcool, cheio de tampinha, pedindo para a sepsis chegar. Não tem como, gente. Aquilo que vai em contato direto com a corrente sanguínea do paciente tem que estar a forma mais estéril possível, né? Eu não posso pegar uma tampinha que caiu no chão e tampar o acesso do meu paciente. Ou eu não posso negligenciar se o paciente está reclamando que está doendo, que depois que você funcionou, que aquilo está lá funcionado e está doendo, né? A gente tem que verificar. Se tem sinais flogísticos, né? Quais são os sinais flogísticos, gente? Isso é muito importante saber. Dor, calor, rubor e edema. Se tá vermelho, se tá inchado e se tá doendo no local, é sinal de que alguma coisa não tá correndo bem ali. Eu tenho que tirar aquele acesso e funcionar um novo acesso, tá? E os cuidados de prevenção para isso, vocês já estão cansados de saber. Trocar o curativo de forma estéreo, se for catéter central, né? Que é só o enfermeiro que pode trocar. Mas se for um periférico, é vocês que trocam. Não deixar passar o prazo de validade. Eu esqueci de comentar na outra aula, mas uma coisa que eu já vi muito em hospital, sabe o que é? Deixa o mesmo acesso no paciente, vai lá, troca a fixação e coloca uma etiqueta nova como se tivesse funcionado. E como se o paciente fosse bobo, né, gente? Porque na hora que você pergunta a ele quando que funcionou, ele sabe falar que aquele acesso tem tempos que tá lá. E aí vocês vão achar absurdo, mas acontece demais dentro do hospital esse tipo de situação. Então, isso é o que leva ao paciente a ter uma sepse dentro do ambiente hospitalar. Então, é só um resuminho do que os pontos de atenção de sepse, tá? Então, fiquem atentos a essas informações, principalmente aos tipos que a gente tem, as formas que a gente tem, né, de sepse, aos sinais, né, as formas de prevenção. É isso que vocês precisam se atentar e fixar, tá? Então, vamos falar rapidinho aí, então, agora sobre os fármacos, que é outra matéria nossa da provinha. Esse eu resumi bastante, viu, gente? Porque é grandinha a nossa aula de fármacos e eu trouxe alguns pontos que eu vi que vocês erraram no exercício, tá? Então, eu trouxe eles para facilitar. Então, os fármacos, gente, eles podem ter, né, uma ação. A gente tem, eu comecei falando aqui dos antibióticos, que eles podem ter uma ação bactericida ou bacteriostático. É uma coisa que vocês confundiram no exercício, tá? Eu pedi para esclarecer lá em um para mim o que era um, o que era o outro, e falei assim, tem uma medicação que ela é ao mesmo tempo bactericida e bacteriostática. Por quê? Explica essa frase, né? Quer dizer que bactericida e bacteriostático é que um tem o poder de eliminar a bactéria e o outro tem o poder de minimizar ela ali, de neutralizar a bactéria para o próprio corpo combater aqueles micro-organismos que estão ali, tá? Quando um fármaco ele é as duas coisas ao mesmo tempo, é porque vai depender da concentração que a gente usa dele. Então, dependendo da concentração, ele vai ser bactericida, dependendo da concentração, ele vai ser bacteriostático, tá bom? Isso é muito importante da gente saber para fazer a escolha certa do antibiótico para o nosso paciente. Quem escolhe é vocês? Não, é a equipe médica, mas é importante a gente ter uma noção de como que os antibióticos ou como que os medicamentos agem para matar aquela bactéria que o meu paciente tem, tá? E aí, uma coisa que a gente fala muito são dos fármacos vasoativos, são drogas muito utilizadas
com o paciente crítico, né? São umas drogas que ajudam na manutenção ali dos órgãos vitais do nosso paciente e tem várias que são disseminadas aí. O grande problema que a gente tem com essas drogas é que, ao mesmo tempo que elas são drogas que ajudam a manter a vida do nosso paciente, elas também são drogas que, dependendo da dosagem ou da forma que eu administro, eu posso matar o paciente. Por quê? Ela pode causar um problema muito maior no meu paciente se eu não tiver um cuidado para administrar, tá? Então, essas drogas são drogas que o paciente fica dependente delas, né? Lembra que a gente falou que elas agem muito rápido, que a gente tem não é uma droga que eu dou ali no meu paciente e espero meia hora para fazer efeito. Geralmente o efeito delas é quase imediato porque nós estamos falando de um paciente crítico, que ele não pode esperar tanto tempo. E aí, o cuidado que a gente tem que ter com essas drogas, meninos, lembra que a gente conversou que se uma solução estiver acabando, na maior parte das vezes, num CTI, eu não posso esperar acabar para depois, quando o fulano pegar o plantão, ele ir lá e trocar. Eu tenho que trocar imediatamente, porque é aquilo ali que equilibra o meu paciente. Uma droga faltando para o meu paciente, se uma droga acaba, por exemplo, meu paciente pode ter um descontrole hemodinâmico muito grave, tá? Ele pode parar, né? Se ele tiver com uma amina, se ele tiver com alguma coisa muito importante ali, uma noradrenalina, uma adrenalina correndo, e a gente corta isso e não repõe, meu paciente pode ter uma parada, tá? Então é muito importante a gente ficar atento a essas drogas. A gente falou também dos analgésicos, opioides, né? Que eles também são drogas importantes dentro de uma UTI, de um tratamento de um paciente crítico. E a gente falou que a gente tem o primeiro grau, que são os analgésicos não esteroides, que a gente fala que é AINE, né? Que são as drogas mais leves, né? Que a gente usa. Então, às vezes a gente usa um paracetamol, alguma coisa ali para ajudar na dor de forma mais leve, né? Que é o primeiro degrau. O segundo degrau aí, que para uma dor moderada, a gente usa tanto os analgésicos, né, mais os opioides fracos. O terceiro degrau, que é uma dor intensa, eu vou usar um opioide forte, mais um analgésico. E no último, a gente associa opioide forte, analgésico e um procedimento que eu falei com vocês que a gente tem os bloqueios, vocês lembram? Bloqueio que a gente faz dentro de um bloco cirúrgico para bloquear aquele ponto ali de dor do meu paciente, tá? Que é usado muito em pacientes com fibromialgia, que é uma doença crônica. O que é importante vocês saberem dessa escala? Primeira coisa, como que a gente classifica dor? A gente tem as escalas, eu conversei com vocês. A gente tem escala numérica, a gente tem escala facial, eu posso ser por cor. Por que eu tenho diferentes escalas, meninos? Porque eu tenho criança não vai saber falar às vezes por número, né? Quantificar de 0 a 10. Eu tenho pessoas cegas que não vão saber olhar a cor ou olhar a carinha lá para falar pra gente, né? A carinha daqueles desenhos da escala de dor. Eu tenho pessoas que são com algum tipo de deficiência que podem apontar pra gente falar como é que tá, né, a dor daquele momento. Então, as escalas existem diferentes formas para diferentes tipos de pessoa, tá? Então, o importante é que a gente aplique a escala de dor e dê o remédio adequado para aquele paciente. Lógico que a gente não começa já propondo para o paciente fazer um bloqueio. A gente tenta começar do mais fraco. Mas não dá, gente, para um paciente estar falando que está com uma dor 10 e você ir lá e pegar esse paciente e dar para ele um paracetamol, tá? Não dá. Então tem que dar alguma coisa mais forte para esse paciente. Então é importante a gente lembrar sempre de fazer essa associação. E um ponto de destaque aí é lembrar de não julgar a dor do nosso paciente, por mais que eu acho que é gracinha, que eu acho que ele está fazendo graça, que ele está mentindo. Não somos nós as pessoas que vão ficar ali, que vai ficar ali julgando o paciente e determinar o nível da dor dele, né? Cada um sente de uma forma. A gente também tem os fármacos utilizados para sedação, né? Um ponto de destaque que eu queria chamar para isso é para vocês lembrarem que as drogas que funcionam como sedativas são muito importantes para o nosso paciente, porque um paciente numa UTI, ele faz o uso recorrente dessas drogas, tanto para estabilizar o quadro do paciente, quanto para a gente realizar algum tipo de procedimento. Mas o importante da sedação é lembrar, gente, que a sedação, se ela não for uma dose muito bem calculada, ela em excesso, ela causa depressão respiratória e nosso paciente tem uma parada respiratória.
E lembrar que medicamento em excesso e o uso indiscriminado de medicações nos levou até aqui e tem nos levado a vários outros caminhos que são muito ruins, que é o quê? A resistência aos antibióticos, né? Então a gente tem aí uma bactéria, uma superbactéria que chama Marsa, e nós temos várias outras hoje já que não são tão conhecidas, mas tão letais quanto a Marsa, que é uma bactéria, gente, que é resistente a boa parte dos antibióticos, né? Uma superbactéria. Então, a pessoa está resistente a muitos antibióticos ali, e para a gente conseguir fazer o tratamento desse tipo de bactéria, né? Desse tipo de infecção no nosso paciente é muito difícil. E isso aconteceu pelo uso indiscriminado de antibióticos, tá? Um ponto importante que eu queria falar com vocês, eu não falei na última aula de fármacos, e lembrei aqui agora, é que é uma curiosidade, né, na verdade. Eu não sei se vocês sabiam, mas todo mundo da área da saúde, principalmente vocês que trabalham preparando medicação, já tem alguns estudos mostrando que que nós temos uma resistência já a esses antibióticos, porque a gente prepara e manipula muito. Então, querendo ou não, a gente vai tendo contato com o antibiótico e a gente acaba ficando um pouco resistente também. Mais um motivo para a gente tomar mais cuidado ainda, né? Vamos para o próximo ponto agora. É um intensivão, viu, gente? Estou falando rápido aí porque é muito top para vocês irem lembrando, tá? Mas é só para refrescar a memória de vocês. Nosso outro ponto é importante para a gente lembrar: carrinho de emergência, gente. O que a gente tem que lembrar do carrinho de emergência, né? Que é um carrinho, né, elaborado aí para facilitar o atendimento em casos de urgência e emergência, para eu ter as coisas com acesso mais fácil, ao invés de ter que ir lá na farmácia, buscar prescrição, essas coisas. Ele geralmente tem uma estrutura parecida com essa aqui, pode variar um pouquinho, né, de cor, de tamanho, de número de gavetas às vezes. Ele basicamente tem sempre do lado uma bala, né, de oxigênio. Ele tem geralmente, meninos, essa bala, né, de oxigênio. Atrás dele ou na outra lateral fica a tábua para a gente fazer as massagens, né? Aqui em cima fica geralmente o DEA, né, o desfibrilador. A caixinha aqui em cima com materiais respiratórios. Então, por exemplo, ambu, essas coisas assim, ficam aqui em cima, o laringoscópio fica aqui em cima, tá? E aqui também fica as pastinhas ou cadernos de protocolos de conferência do carrinho e as gavetas. Então, gente... Ai, gente, desconfigurou. Desculpa, mas era aquele slide da última aula de vocês, tá? A gente tem lá as gavetas divididas por cores e cada cor vai ter um tipo de conteúdo. Então, geralmente, a primeira gaveta é a vermelha, que tem os nossos medicamentos todos identificados, tá? Na segunda, a gente tem geralmente a gaveta amarela, que tem tudo para acesso, né, para circulação ali do meu paciente. Na terceira, que é a tarjinha verde, a gente tem os materiais de suporte ventilatório ali, né? Uma cânula de Guedel, um catéter, né? Esses materiais aí para suporte ventilatório. Na quarta gaveta, que é a azul, a gente tem material para cateterismo, tanto sonda vesical de alívio e demora, quanto sonda gástrica, tá? E a gente tem a outra gaveta com soluções. E aí, gente, pode ser 5 gavetas ou 4, porque aí alguns carrinhos juntam essas duas, tá? Mas é basicamente isso que tem no nosso carrinho, tá? Ele é bem completo e ele vai ter medicações, gente, para uso imediato. Então, não é um carrinho que vai ter lá, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Não sei, uma medicação rotineira que a gente usa para alguma coisa esporádica. Não, ele vai ter para situações mais usuais, para uma parada, para uma convulsão que está sem controle, né? Para algum tipo de agravo ali imediato. O importante de a gente falar do carrinho, gente, é que no momento de uma parada, de um atendimento, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Eu já falei com vocês, são fundamental no momento de uma parada e geralmente quem fica ali de posse do carrinho são vocês. A melhor pessoa para preparar medicamento com agilidade e segurança é o técnico de enfermagem que já prepara diariamente.
Então é lembrar, gente, que o carrinho ele é compartilhado com uma equipe e que cada um vai ter uma função no momento de uma parada, né? Cada um da equipe vai ter uma função de coordenar, de prescrever, de administrar, de massagear, de contar tempo, né? E o carrinho entra aí nessa divisão com a equipe. Então pode ser o enfermeiro ou pode ser o técnico preparando medicação, mas o técnico dá um apoio o tempo todo durante a parada. As rotinas do carrinho, é importante a gente lembrar também das rotinas. Quais são as rotinas, né, gente? Rotina de limpeza, rotina de conferência do carrinho. Então, por exemplo, eu coloquei aqui aquele slide de vocês lá da aulinha. Carrinho de emergência, a gente tem que conferir o lacre, né? Lembra que ele é lacrado, o vencimento dos materiais e a quantidade, se tá tudo certinho, né? O controle, né? A gente tem uma escalinha de periodicidade, pode variar um pouquinho de uma instituição para outra. O desfibrilador, né? A gente tem que testar e conferir. O laringoscópio, testar e conferir. E a bala de oxigênio também. Por quê? Pode ser que você vai estar transportando seu paciente dentro do elevador do primeiro andar até o 10º andar e o oxigênio acaba. Então, pensa só que aperto. Então, tudo tem que ser conferido diariamente. Natália, mas eu conferi ontem, estava funcionando o laringoscópio. Mas pode ser que na troca de plantão alguém foi lá e precisou da pilha lá no setor para carregar alguma outra coisa e roubou a pilha do seu laringoscópio e você está confiando na sua conferência antiga e na hora que precisar você não vai ter. Então, por isso que isso tem que ser feito todos os dias, tá, gente? A limpeza é muito importante, tá? Tanto para a gente ter um ambiente de trabalho agradável, quanto para a gente realizar realmente aquela conferência e garantir que aquele aparelho está apto para ser utilizado. O laringoscópio, eu já falei com vocês que ele não é esterilizado, então a gente tem que limpar. Coloquem-se sempre no lugar do outro, gente. Pensa que vocês não gostariam que ninguém utilizasse um laringoscópio sujo em vocês, tá? E os demais itens do carrinho, a gente também tem uma periodicidade de limpeza, tá bom? Gente, só para falar aqui, que eu tô vendo aqui, não sei se eu expliquei. A gente tem a limpeza concorrente e a limpeza terminal, tá, gente? Concorrente fala de uma limpeza mais rápida, de uma limpeza que é realizada ali todos os dias, e a terminal é uma limpeza mais pesada, como se fosse o nosso dia de faxina geral lá que a gente dá. Então, isso que é uma limpeza terminal, tá bom? E, por último, a gente vai falar um pouquinho dos traumas, tá? Vou trazer para vocês, porque eu sei que trauma tá mais fresco na memória de vocês, porque a nossa aula foi recente. Mas o que eu acho importante vocês fixarem do trauma, tá, gente? Lembrar das fases do trauma, de pré-impacto, impacto e pós-impacto, né? Que vai falar de como aconteceu aquilo, quais são as sequelas, o impacto da vítima, né? E o pré-impacto é saber aquela história toda que antecede o momento do trauma ali no nosso paciente. Desculpem, o títulozinho aqui ficou trocado, tá, meninos? Mas ignorem, é só porque eu dupliquei o slide, tá? A gente tá falando de trauma. Outra coisa importante, gente, é a gente falar dos tipos de trauma, né? A gente tem trauma mecânico, trauma contuso, né? Que ele pode ser contuso ou penetrante, né? O penetrante, para ficar gravado aí na cabeça de vocês, lembra daquela imagem do alicate de unha no pé do paciente, que a gente ficou tentando entender por que o alicate foi parar lá. Eu acho que alguém deu uma alicatizada no pé dele, só pode, que não tem condição, nem existe a palavra, né? Mas lembrem do trauma penetrante, alguma coisa que alojou ou que passou ali pela pele ou órgão do nosso paciente. Outra coisa importante da gente destacar é o trauma elétrico, né? O elétrico, que ele pode ter uma característica aí de ser um trauma térmico ou um trauma químico. E aí são traumas, gente, que podem ser ocasionados por diversas situações. E eles podem gerar queimadura, mas não só queimadura, né? Porque a gente achava que antes o trauma elétrico ele causava só queimadura no paciente, né? Apresentava lá queimadura numa região ou em um órgão. E não é só isso, né? Causa uma séria descompensação ali no nosso paciente, né? O trauma térmico, a gente tem já a característica das queimaduras propriamente ditas no nosso paciente. E aí, quando a gente fala de queimadura, tem que lembrar da classificação. Primeiro, segundo e terceiro grau, né? Tem aquela escalinha lá no slide de vocês sobre traumas de queimaduras, que vai classificar, lembrando que
sempre que tem bolha já é uma queimadura de terceiro grau, né? Lembrar dessas situações. E do trauma químico, uma coisa que é importante a gente lembrar é que ele pode ser causado por diversos agentes, e a gente tem também uma característica aí que são os envenenamentos, né? Os venenos, né? Que podem ocorrer aí, que podem causar um trauma. A gente até conversou um pouquinho sobre soda cáustica, né? Paciente que ingere soda cáustica, criança, ácido, né? Que cai da mão, que bebe sem querer, né? A gente já teve vários casos aí que passaram reportagens de crianças, adultos que beberam algum ácido achando que era água. Então é muito importante estar atento ao tipo de trauma, reconhecer o tipo de trauma para a gente traçar o tratamento mais apropriado para esse paciente, tá? Então nessa partezinha, releiam lá e deem uma conferida no que é cada tipo de trauma que vai ajudar para a provinha, viu? E do trauma, uma coisa muito importante que a gente precisa fixar é o nosso XABCDE. A gente já conversou sobre ele um pouquinho, mas é importante, gente, lembrar de cada situação do XABCDE. O que é importante a gente falar? Do X, por que ele entrou, né, antes do ABCDE, que é o controle de hemorragias graves, né? Lembrar de todos os cuidados que a gente tem que ter lá no ar, que fala de abertura de vias aéreas, das duas técnicas, lembra das técnicas que eu falei para vocês de diautroche, chin lift? Lembrar das duas técnicas, lembrar de conferência de respiração do nosso paciente, lembrar do C, que é a circulação, e aí a gente vai lembrar das hemorragias menores, né? E dos outros tipos de circulação ali do meu paciente, e lembrar dos outros parâmetros que a gente tem, de exposição, de conferência do nosso paciente, de avaliar esse paciente de forma geral. Então, o XABCDE, gente, é uma forma da gente conferir o nosso paciente inteiro e ver o estrago, basicamente, que o trauma fez, ou quais são as situações que eu tenho que agir mais rápido ali. O que eu vou fazer em cada uma dessas etapas? Eu vou estabilizar a via aérea, eu vou depois olhar a circulação, eu vou olhar a disposição do meu paciente, exposição dele. Então, é muito importante entender cada etapa do XABCDE. Então, peguem o slide também, que tem lá mostrando para vocês o que é cada coisa e falando sobre as técnicas e o que a gente avalia em cada um deles, que é importante ter isso muito claro no momento do atendimento ao trauma, tá? E para finalizar, eu não podia deixar de falar que, apesar de tudo, a gente não pode esquecer da humanização. Pode ser o amor de alguém que está ali, pode ser alguém que você não conhece, mas aquela pessoa tem alguém esperando por ela em casa. E às vezes ela não vai chegar nesse momento, porque você vai atender ela e dar o melhor atendimento nesse momento, né? E aí a gente tem que deixar todas as diferenças e todos os preconceitos, né? Preconceito que eu tô falando é de pré-julgamento mesmo, viu, gente? Porque da mesma forma que a gente está atendendo ali alguém que foi baleado, a gente pode estar atendendo quem disparou a bala, né? Então é muito importante a gente tratar sem julgamentos, sem distinção, porque essa pessoa é um ser individual e ele precisa de cuidado, não cabe a nós julgar, né? A gente precisa lembrar de atender com segurança aquela pessoa e com efetividade, e lembrar também que quem está ali em volta, os acompanhantes, né, eles estão muito aflitos, então muito cuidado com as expressões e falas no momento do atendimento, tá bom? Então é isso, daqui a pouco a gente encontra. Tentei fazer um resumão de alguns pontos importantes, mas lembrando que não é só isso, tá, gente? Não tinha como eu trazer todos os pontos importantes das aulas nesse resuminho aqui. É só pra gente lembrar. E não se esqueçam que o título aqui em cima tá trocado. Esse último tópico aqui é sobre traumas. E a gente encontra daqui a pouco no grupo do WhatsApp. Anotem as dúvidas aí, vamos tirar as dúvidas, porque eu quero todo mundo tirando total nessa provinha, tá? Essa provinha vale 20 pontos. Fiquem tranquilos que vai ser basicamente da mesma forma da primeira. Um beijo e até daqui a pouco.